Então, nossa aula de hoje é sobre meningites. O que é a definição da meningite? É a ocorrência de um processo inflamatório das meninges, são as membranas que envolvem o cérebro. Secundária a uma resposta local do patógeno. A meningite pode ser causada por diversos agentes, como bactérias, vírus, fungos, e até agentes não infecciosos. Por exemplo, o traumatismo pode ocasionar uma meningite. As meningites de origem infecciosa, principalmente as causadas por bactérias e vírus, são a mais importante no nosso ponto de vista, pela gravidade que elas podem causar e o potencial de produzir surtos e epidemias. O modo de transmissão é de pessoa para pessoa através das vias respiratórias, gotículas e secreção de nasofaringe. Tem necessidade de contato íntimo, que são os residentes da mesma casa, pessoas que compartilham o mesmo quarto, alojamento, namorado, pessoas que a gente tem contato mais direto e contato com a secreção respiratória. O período de incubação geralmente é de 2 a 10 dias, uma média de 3 a 4, dependendo do agente. Tudo depende muito do agente que é o causador da meningite. O período de transmissibilidade é variável, e depende muito do agente e do tempo que a gente tem para diagnosticar e do tratamento precoce. No caso da doença meningocócica, a transmissibilidade persiste até mais ou menos 24 horas depois do uso do antibiótico. E aproximadamente 10% da população pode ser assintomática. Na meningite, as principais complicações que a gente tem ao longo do tempo são perda de audição, distúrbios de linguagem, retardo mental, anormalidades motoras e até distúrbios visuais. Epidemiologicamente falando, as meningites têm uma distribuição mundial e a sua expressão depende de diversos fatores. Cada local, dependendo do clima, das condições socioeconômicas, prevalece algum tipo de patógeno. A sazonalidade, as meningites bacterianas são mais comuns no inverno e as virais no verão. Aqui eu coloquei um quadrinho, a lista dos principais agentes etiológicos de bactéria, Neisseria, o Haemophilus, pneumococo, até o Mycobacterium tuberculosis, apesar de meningite tuberculose ser mais rara, Staphylo aureus, de vírus, enterovírus, adenovírus, vírus do grupo da herpes, fungos, criptococos, cândida, protozoários, o toxoplasma, até tênia. A etiologia por idade. Até 30 dias, pensando na pediatria, né, óbvio, até 30 dias de vida, Streptogalactiae, E. coli, outros gram-negativos, Séria, de 1 mês até 3 meses, pneumococo, Haemophilus, Neisseria, de 3 a 5 meses, Neisseria, Streptopneumoniae, o Haemophilus, e de 5 a 18 anos, Neisseria e pneumococo. A Neisseria é a principal bactéria causadora da meningite. Ela tem distribuição mundial e é um grande ocasionador de epidemias. Acomete todas as faixas etárias, mas é mais frequente em menores de 5 anos, principalmente de 3 a 12 meses. Mas quando está em época de epidemia, a gente vê que tem uma mudança nessa faixa etária. E crianças de todas as idades podem apresentar, e até adolescentes e adultos jovens. No Brasil, na década de 70 e 80, teve várias epidemias, principalmente o grupo A e C, e depois teve o B. A partir da década de 90, o sorotipo C começou a aumentar, e desde então, ainda hoje, a gente tem surtos isolados do sorotipo C. A Neisseria é uma bactéria gram-negativa em forma de coco e possui diversos sorotipos. Os mais frequentes que a gente conhece, A, B, C, W, Y, e alguns sinais clínicos fazem a gente suspeitar dela. Ela é responsável pelos quadros de meningococcemia com ou sem meningite, caracterizado por o exantema, o rash, principalmente nas extremidades do corpo. Esse exantema, tipicamente eritematose macular no início e evolui rapidamente para um exantema petequial.
a gente vê muitas vezes no pronto-socorro, a hora que a gente atende ali no externo, chegar a criança com esse tipo de lesão, o que faz a gente suspeitar de meningite. O Haemophilus e o pneumococo. A meningite causada pelo Haemophilus tipo B era a segunda causa de meningite bacteriana mais comum. Só que a partir de 2000, quando começou a introduzir a vacina contra o Haemophilus, teve uma queda de 90% da incidência e a segunda maior causa passou a ser o pneumococo. A gente vê a importância da vacinação e do calendário vacinal sempre completo. Agora a gente tinha falado, a meningite pneumocócica pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais frequente menores de 5 anos. E está associado à letalidade mais elevada quando comparada a Neisseria e o Haemophilus. No Brasil, de 2001 a 2006, a letalidade foi de 30%, enquanto que o por Neisseria foi de 19,8% e pelo Haemophilus foi de 17,6%. Então a gente vê que é um patógeno mais agressivo. O Haemophilus é uma bactéria gram-negativa que pode ser classificada em vários sorotipos, atualmente em 6, ABCDEF. Ele é desprovido de cápsula, encontra nas vias respiratórias e pode causar outras infecções, bronquite, sinusite e otites. A clínica da meningite são todas muito parecidas, independente do patógeno. Elas têm uma certa... É quase igual todas elas. Então, é muito difícil a gente distinguir de cara qual agente que é. E a mortalidade maior pela meningite por Haemophilus é na faixa etária de 0 a 4 anos. Depois disso, diminui. E, mais uma vez, a gente falando das vacinas, que caiu muito os casos depois da implementação das vacinas, e é o melhor jeito de prevenir. Pneumococo é uma bactéria gram-positiva com característica morfológica de cocos e em pares. Tem mais de 90 subsorotipos capsulares. E a meningite pneumocócica tem alta letalidade e alta morbidade. E a gente acredita que os estudos mostram que só vai diminuir com a vacinação em massa das crianças, a vacinação certinha com o calendário completo. Pode ocorrer também as erupções cutâneas, petequiais ou purpúricas, e apesar de ser mais comum nas por meningococo, mas também apresenta. O quadro clínico geral da meningite. Então, ela é uma síndrome que, no geral, causa febre, cefaleia, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, prostração, confusão mental nas crianças maiores, que a gente consegue mensurar isso, sinais de irritação meningea, acompanhado alterações no líquor. O início pode ser insidioso e não específico, mas geralmente é súbito. Aí então a criança, calafrios, febre, mal-estar, mialgia, dor em membros, o rache, faz a gente pensar. O rache, que é aquela foto que a gente passou nos slides anteriores, são lesões de 1 a 2 milímetros, principalmente em tronco e membros inferiores. 50% dos pacientes já têm essas petequias na hora que ela chega para a gente. Nos casos mais fulminantes, pode ocorrer a púrpura, isquemia de membros e até mesmo óbito, independente da terapeuta apropriada e do atendimento rápido. E na meningite, a gente tem que sempre lembrar da rigidez de nuca, de alterações dos estados mentais, que está presente em cerca de 27% dos pacientes. E se a gente contar o rache, 89% dos pacientes vão ter pelo menos 2 desses sintomas. No curso da doença, pode surgir até delírio e coma. Dependendo do grau do comprometimento do paciente, ele pode também apresentar convulsão, paralisia, tremores, transtornos pupilares, hipoacusia, pitose, nistagmo. E casos fulminantes pode apresentar com sinais de choque e, em alguns casos mais graves, chegar até não dar tempo de socorrer e vir a óbito. Os sintomas clássicos costumam aparecer tardiamente, então o diagnóstico fica mais difícil e a gente da pediatria tem que ficar atento, principalmente em períodos sem epidemia,
E geralmente no inverno tem muito caso de gripe, a gente pode deixar às vezes uma meningite passar achando que é uma gripe. Aí a imagenzinha, o que a gente tem que sempre lembrar? Febre, dor no pescoço, na nuca, sonolência, vômitos, erupções cutâneas, sensibilidade à luz, principalmente na viral. No exame físico, a gente lembrar das provas de irritação meníngea, da rigidez de nuca, o sinal de Kernig, que é a primeira fotinha, o sinal de Laseg, quando são positivos, a gente tem que pensar na meningite. O sinal de Brudzinski, né, que a criança, a gente levanta a cabecinha dela, ela vai fletir as pernas. Quando é pequenininha a criança, ela pode ter o grito meníngeo, que ela grita ao ser manipulada, principalmente quando a gente flete as perninhas para trocar as fraldas. E em pequenininhos, a gente tem que ver abalamento de fontanela, vômitos, recusa alimentar, choro persistente, irritabilidade, nas crianças menorzinhas. E lembrar que até os 9 meses pode não apresentar esses sinais clássicos, né? Então, na doença invasiva, a gente está indicada a coleta de culturas do sangue e do líquor. Em alguns casos, a gente pode até realizar o exame de GRAM nas lesões da pele. A detecção no líquor do antígeno do meningococo e também pesquisa por PCR. Lembrar que a criança vai, muitas vezes, a maioria das vezes vai estar internada com a gente, então a gente tem que fazer a rotina clínica, avaliar a necessidade de exames seriados, fazer o acompanhamento dela de rotina mesmo, hemograma, eletrólitos, gasometria, sempre que necessário. O líquor, apesar de não ser, o aspecto dele não é esqueci a palavra. Então, assim, o aspecto do líquor, ele é um indicativo, né? E nos processos infecciosos, o líquor fica mais turvo, e isso já deixa a gente mais preocupado e mais... faz a gente pensar na meningite na hora que tá ali colhendo. No manejo da doença meningocócica, as prioridades nossas são o tratamento do choque e do aumento da pressão intracraniana. No tratamento empírico, a gente deve começar uma cefalosporina de terceira, a ceftriaxona ou uma cefotaxima. Com a confirmação etiológica, depois que saírem os exames, a gente tem que restringir o espectro para a penicilina G cristalina ou AMP. E essa antibiótico terapia deve ser feita EV por 7 a 14 dias, ou até mais, dependendo da evolução clínica. Também está indicado o uso da dexametasona, e iniciar antes da primeira dose do antibiótico se a criança tiver menos de 6 semanas de vida. Aqui eu coloquei por faixas etárias o que a gente deve usar de antibiótico. Menor que 2 meses, AMP e Genta, né? E como segunda opção, uma cefalosporina de terceira, mais AMP. De 2 meses a 5 anos, AMP e clorofenicol, e como segunda escolha, a ceftriaxona. Em maior de 5 anos, a penicilina G cristalina, mais AMP. Segunda escolha, clorofenicol ou ceftriaxona. E assim, quando sair o exame, sair as culturas, a gente vai mudar a antibiótico-terapia segundo a etiologia. Se for Neisseria, a gente vai usar a penicilina cristalina, o AMP, a hemófilos, o clorofenicol, ceftriaxona, um pneumococo, penicilina G cristalina, Staphylo, oxi ou vanco, enterobactérias, ceftriaxona e Bactrim, pseudomonas, ceftaridima, amicacina. E aqui embaixo, nesse quadro de baixo, é quando tem pneumonia, meningite tuberculosa, que a gente entra com o mesmo esquema do tratamento da TB, rifampicina, isoniazida, pirimetamina e etambutol. A punção lombar é indicado quando tem uma alta suspeição de meningite, crianças com bacteremia e sinais meníngeos, ou tem pior ou persistência da clínica. E na dúvida, a gente sempre pode abrir mão de pedir um exame de imagem, uma TC, porque se essa criança tiver uma contraindicação de punção e a gente puncionar, pode herniar. Então, as contraindicações: hipertensão intracraniana, um Glasgow menor que 8, assimetria pupilar, os sinais focais e distúrbios de coagulação. As meningites virais. O quadro clínico é semelhante às das bacterianas.
Mas geralmente no exame físico chama a atenção da gente o estado melhor da criança. Cefaleia, fotofobia, erupções cutâneas também aparecem. Em geral, essas crianças melhoram mais rápido, geralmente em uma semana. E as meningites virais não estão associadas às complicações, a não ser que sejam crianças imunodeficientes. Os agentes principais mais comuns, enterovírus, herpes vírus, arbovírus. O tratamento é um tratamento de suporte, hidratar essa criança e iniciar com a ciclovir. A dose na criança maiorzinha e a dose no RN. Maiorzinha 10mg quilo dose e no RN 15mg quilo dose de 14 a 21 dias. A meningite tuberculosa, ela é bem mais rara da gente se ver. Ela não tem variações sazonais e a sua distribuição não é igual em todos os continentes. Que essa doença ela tem relação com os hábitos daquela população, condições precárias de habitação, desnutrição. E o risco do adoecimento é mais elevado nos primeiros anos de vida, muito baixo na idade escolar e mais elevado na adolescência e no começo da vida adulta. Indivíduos HIV positivo também têm maior risco de adoecimento. A meningite tuberculosa e a meningite fúngica, que também não é tão comum, pode apresentar uma evolução mais lenta, de semanas ou meses, tornando ainda mais difícil o diagnóstico de suspeição. E o nosso diagnóstico é difícil porque os métodos não são tão sensíveis. A quimioprofilaxia. Apesar da quimioprofilaxia não assegurar o efeito protetor absoluto, tem sido adotada como uma medida eficaz na prevenção dos casos secundários. E a indicação da quimioprofilaxia para os contatos íntimos de casos por hemófilos e para o paciente no momento da alta, no mesmo esquema que foi preconizado para os contatos, exceto se esse tratamento foi feito com ceftriaxona, porque estudos mostram que a ceftriaxona elimina o meningococo da orofaringe. Então, a droga de escolha para a quimioprofilaxia é a rifampicina, que deve ser administrada simultaneamente para todos os contatos íntimos, de preferência até 48 horas após a exposição. Em menores de 1 ano, atualmente é utilizada a vacina tetravalente e não mais a hemófilos. E as meningites por hemófilos, para crianças com tato não vacinadas menores de 1 ano, tem que vacinar. E as crianças, os adultos, a quimioprofilaxia é feita para todos os contatos com o esquema da rifampicina. Aqui o esquema da quimioprofilaxia com rifampicina indicado por etiologia. Sifonicéria, menor que 1 mês até 10 anos, a dose de 10mg quilo dose, e menor que 1 mês, 5mg quilo dose. E a hemófilos, maior que 1 mês até 10 anos, 20mg quilo dose, menor que 1 mês, 10mg quilo dose. Lembrando que a prevenção é feita basicamente pela vacinação, então é importantíssimo a gente sempre conferir o cartão de vacina da criança e estar orientando a tomar as vacinas. Aqui eu coloquei todas as vacinas, algumas delas não tem na rede pública, mas tem na privada. Então, se tiver condição, às vezes é bom orientar a família a dar as vacinas, se não tiver, para pelo menos vacinar direitinho pelo esquema do SUS. As vacinas de meningite meningo C, a CWY, meningo B, a DTP com a hemófilos, a pneumo 10 e a pneumo 23 para evitar as por pneumococo, né? Notificação. A meningite faz parte da lista nacional de doenças de notificação compulsória e é de responsabilidade de todo servidor da saúde notificar um caso suspeito ou confirmado. O isolamento do paciente é indicado apenas até as 24 horas após o tratamento com antibiótico adequado. E a vigilância dos contatos tem que ser feita por no mínimo 10 dias, sempre orientando os contatos sobre os sinais e sintomas da doença. E aqui, mais uma vez, os contatos íntimos são considerados moradores do mesmo domicílio, indivíduos que compartilham o mesmo dormitório, que acabam sendo exposto à secreção da pessoa que estava contaminada. E é isso. Meningite é
é um tema bem grande, tinha muita coisa sobre notificação, mas eu deixei um pouquinho mais resumido para não ficar tão maçante para a gente. E é isso. Amanda. Oi. Eu acho que você falou tudo, né? Você falou sobre as meningites bacterianas, meningites virais e essas meningites mais raras, né? Meningite por tuberculose, eu nunca vi. E outras coisas aí mais raras, né? Eu acho que com o advento da vacinação hoje melhorou muito, né? Eu, na residência, eu vi meningite por hemófilos. Quando eu vim para Passos, eu vi uma ou duas aqui. Depois eu nunca mais vi, né? E, então, assim, acho que com o advento da vacina melhorou muito. E depois que a pneumo começou também, porque a pneuma, o problema dela é que ela dá muita sequela, né? Surdez, principalmente, a criança fica muito sequelada. Eu tenho uma pacientinha que quando eu vim para Passos, ela acompanhou comigo no posto, agora ela já é até mãe. Ela foi mãe bem novinha, com 15, 16 anos. Ela teve uma meningite por pneumococo, mas ela não ficou surda, ela não teve sequela, ela ficou bem e tudo. Mas eu lembro que foi, assim, uma das meningites que eu lembro, mas essa foi por pneumococo. E a gente tem uma, há pouco tempo, foi a última que teve, que foi aquela, vocês não estavam aqui de residente ainda, eu acho que a Isa e a Rosana que estão aí vão lembrar, é aquela que deu até um problema na UPA, deve ter uns 4, 5 anos atrás, era um pneumococo também. Era um pneumococo resistente a ceftriaxona, era só sensível a avanço. Mas a criança chegou bem sequelada, já chegou morta praticamente lá na Santa Casa. Né? Uhum. E foi a última que eu lembro. E eu lembro de meningite por meningococo aqui, eu não lembro de ter visto. Parece que todas que eu estou lembrando foi IB, ou viral, ou pneumococo. E na residência eu vi muita meningite por meningococo e vi aqueles quadros clássicos de meningococcemia, né? Eu esqueci até o nome da síndrome que faz quando faz meningococcemia, que fica todo petequiado, o paciente fica gravíssimo, precisa de aminas, tudo, mas eu esqueci o nome da síndrome que faz. Não lembro de jeito nenhum. E eu nunca vi ainda tipado nenhuma meningite que eu peguei, né, na UTI, né, na pediatria, que conseguiu tipar, né, B, C, W, Y, né? Na rede pública a gente já tem a pneumo 10, né, e a pneumo 23. Na rede particular a gente tem a pneumo 13. Uma coisa importante da pneumo 13 é que os 3 grupos que é mais agressivos não tem na pneumo 10. Então, geralmente, os que causam uma pneumonia com derrame pleural ou uma meningite são os 3 subgrupos que não estão na vacina do SUS. Tá? Então, quem tem condição de pagar, né, a CWY já foi liberada, mas só que eles estão fazendo só quando o médico faz cartilha, porque tem pouca. Tá? Então, se alguém tiver algum paciente grave, tudo, você tem que fazer uma cartinha para o posto fazer. Que tem algumas sequelas, às vezes é interessante estar fazendo, mas não tem para todo mundo. Parece que está fazendo entre mais de 10 anos ou mais de 7 anos. E a B não tem na rede pública, né? E a B, ela custa mais ou menos, pra você ter uma ideia, R$680 cada dose, são 4 doses. Eu liguei assim para saber esse valor e era mais ou menos isso mesmo, 650. Né? Então, então é uma vacina cara, né? Mas, assim, eu acho que de tratamento, falar para vocês assim, da minha experiência, quando eu fiz residência, a gente tratava meningite com penicilina cristalina e clorafenicol. Né? Hoje em dia, ficou mais protocolado no período neonatal, picloforama, a Rosana vai falar muito melhor do que eu, e depois, fora do período neonatal, acaba sendo ceftriaxona mesmo, que pega muito bem, né? Só quando o pneumo for resistente, que aí tem que ter vancomicina, porque a van consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Mas a gente, no Brasil, nós temos menos de 20% de pneumococo resistente. Né? Então, assim, por azar, essa última criança que eu estou lembrando que teve meningite, era um pneumococo resistente. E agora eu estou lembrando também vagamente, o Andrezinho dava plantão, numa quarta-feira tinha uma criança comigo, o André era uma meningite também. Mas era um recém-nascido de uma região aqui de fora. Recém-nascido mesmo. Né? E a gente tem lá na UTI, por exemplo, quem lembra daquele sequelado, que era uma meningite neonatal,
eu acho que não lembro se era Klebsiella ou Ferrati, ele ficou super sequelado, né? Mas eu esqueci o nome da criança. É o RN da Flavinha lá. O RN da Flávia? Da Flávia, era uma meningite por... Não, Wesley, não. Davi Ezequiel. Davi Ezequiel, mas ele era E. coli, não era? Isso. E depois as meninas não, pegaram... eu acho que é Ferrati ou Klebsiella. E as meninas pegaram uma menininha... Né? E eu tenho um pacientinho que vocês não conhecem ela, mas às vezes já viram ela no hospital, ela chama Bárbara, ela foi fisioterapeuta, ela foi fisio aí na UTI. O menino dela com 2, ele teve normal, nasceu perto, tudo bem, não teve bolsa, não tem história de nada. Com 2 meses, ele já tinha tomado a primeira dose da penta, ele começou a ter febre e vômito. Foi para Santa Casa, pensaram em meningite, foi colhido um líquor, cresceu E. coli. Tratou 10 dias com anticlaforano, direitinho, internado. Falou, não, ceftriaxona. 10 dias internado. Deu alta. Evoluiu bem, tudo bem. 10 dias depois, ele apresentou os mesmos sintomas. Colhemos o líquor, meningite, por E. coli, cresceu. Sensível a ceftriaxona. Fizemos pouco tratamento, vamos tratar de novo. Liguei para Rosana, me ajuda. Simone, às vezes é pouco tratamento, vamos fazer 14 dias de ceftriaxona. Fizemos, vamos colher um líquor dessa vez para dar alta para ele. Em 14 dias, colhemos o líquor. Líquor normal, demos alta para o menino da Bárbara. Um dia estava aqui em consultório, ela me ligou, doutora Simone, eu era a médica dele. Ele está vomitando, ela já sabia, né, que ficava com febre, tudo voltou. Se vocês ficarem mais loucos da vida, meningite por E. coli. Uai. Aí nós piramos, né? Eu não sabia mais o que a gente colocava. Aí, como ela tinha plano, eu liguei lá no Sinhac, lá na época que não tinha, o Júlio não estava, não tinha como, assim, os meus daqui do Marcos estavam já preocupados, fizemos tomo, ultrassom de crânio, tomo com contraste, não laudava nada, tudo normal. A Rosana pensou se ele tinha alguma fístula. O que estava acontecendo aí? Por que crescia E. coli? Né? Que não é comum, então, né? Você já tinha passado do período neonatal. E aí, lá em Ribeirão, caminhamos aí para o Sinhá, a Infecto e o neuro de lá falou que nós não sabíamos tratar meningite, que era para tratar com claforano, 21 dias. Bonito, me devolveram o menino e eu fiquei 21 dias tratando ele com claforano. Lindo, maravilhoso. Ficou bem, foi embora, líquor normal da alta. Doutor Renato ciente, vendo líquor. Um belo dia, mais uns 15 dias depois que ele teve alta, ele passou 4 meses internado, tratando meningite. Foi a última meningite dele. Ele internou com os mesmos sintomas, eu já estava enlouquecida, porque eu já não sabia o que eu ia fazer. Liguei para a Rosana falou assim, Simone, também vamos pedir outra tomografia. Pedimos outra tomografia, pedi avaliação dessa vez do Matheus Schmidt, e ninguém descobria, e era outra meningite por E. coli. Sensível, ceftriaxona. Falamos, será que a gente põe em banco? Aí a Rosana teve ideia de ligar para a doutora Maricele, que foi a chefe dela de infecto lá da HC. A doutora Maricele mandou a gente iniciar cefepima, e ele fez uma crise convulsiva nessa internação. Aí já ficou mais preocupante. E mandou a gente ver 42 dias e falou que ia arrumar uma vaga para ele no HC, para ele investigar a imunodeficiência e alguma malformação mesmo no sistema nervoso central. E aí, ninguém descobriu. Por um acaso, nessa última tomografia, o Dr. Flaminho laudou para mim uma tomo que estava escrito que ele tinha tipo um higrominho, um abscessozinho numa parte do cérebro. Agora sim, eu sou boa de cabeça, mas eu não vou lembrar onde. Que podia... E aí a gente foi ler isso na internet, achamos um relato de caso que podia ser pós-queda. Perguntei para a Bárbara se ele já tinha caído, ela falou que ele caiu do bebê conforto na mesma época da primeira meningite. Nesse meio tempo, a doutora Maria Célia aceitou ele lá no HC e ele fazia uma tomografia ou uma ressonância, não lembro do que, seriada. Lá em Ribeirão existe neuroradiologista. Então ele fazia por partezinhas da coluna e do cérebro, sequenciada, sabe?
E aí viram realmente que ele tinha tipo um abscessozinho, tinha formado um abscesso. Aí a doutora Maria Célia devolveu ele para mim, para a Rosana, e mandou a gente tratar 42 dias de cefepima. Ele ficou lá na enfermaria, a Bárbara praticamente morou lá na Santa Casa, e ele é normal, lindo, maravilhoso. Que bom. Então, é um caso assim que na época eu fiquei chocada. Tipo, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas era isso. Então, acredito que... Por que cresceu o E. coli, eu não sei explicar. Né? Mas ele tinha essa história dessa queda. Né? E crescia. E a gente tratava, morria, mas acho que a bactéria ficava presinha lá naquele abscesso e voltava a fazer meningite de novo. Igual quando ele chama Lorenzo, menino. É uma gracinha. Igual quando tem DVP. Quando tem DVP, tem que tirar ela. Porque igual quando tem... igual isso. Né? Mas faz tempo que a gente não vê meningite, graças a Deus. A gente pegou umas últimas virais, né? Que geralmente tem uma evolução boa. A gente só pegou uma esquisita daquela menina de Paraíso, né? Que veio, tratou como meningite herpética, né? Com a ciclovir, mas depois o mundo acha que não. O Merckx também acha que não, por conta da evolução muito grave. Então eles acham que é uma meningite esqueci, autoimune. A Laura? Que está fazendo ciclofosfamida? Que está lá na enfermaria ainda? Ou ela teve alta? Não, ela teve alta. Mas ela fechou o julho com o Merckx, tiveram a mesma impressão. Que, assim, não afeta, claro que afetou uma parte do cérebro pior, mas ela evoluiu muito grave. Então eles pensaram que não é uma meningite viral, eles pensaram numa meningite, agora eu não lembro se é autoimune. Esqueci qual meningite que é. E aí ela está fazendo ciclofosfamida. Acho que a cada 3, 4 meses ela tem que internar para fazer. Né? Mas é isso, acho que eu falei demais. Você também falou, foi ótimo. Foi tudo direitinho aí. Aí e a Rosana vão lembrar do Lourenço, né, da Bárbara. Aí acho que era residente na época, não era, Isa? Eu lembro. Não sei, cara. Nossa, ficou minha residência inteira, quase. Ele ficou, tadinho. Né? Ele é uma gracinha hoje. Não, então tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta para Amanda, gente? Tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Gente, tudo bem? Sou eu. Ô, doutora. Palpiteira. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu saí para andar de bicicleta e esqueci da hora. Eu cheguei aqui, já era 7:50, eu entrei atrasada na aula, perdi a primeira parte aí. Mas peguei o finalzinho. Eu só queria falar para vocês, assim, que meningite, às vezes no início é muito difícil diferenciar a meningite viral e a bacteriana, porque às vezes ela confunde ali na quantidade de célula, né? Às vezes dá meio a meio, 50% de linfócitos, 50% de segmentados, ou às vezes ela vem uma leucocitose bem, assim, 70%, 30% de linfócitos, a gente não consegue, às vezes, fechar na primeira punção. Mas a gente consegue pelo quadro clínico, porque a bacteriana é muito mais, a criança fica muito mais toxemiada, né? E na viral a criança fica melhor, vomita mais, acho que dá... dá mais hipertensão intracraniana, então a criança vomita mais, tem mais dor de cabeça, mas o estado geral é melhor do que a bacteriana. Eu lembrei do casinho que a Simone falou, a meningite era um menininho que chamava Maicon. Ele era uma meningite por serrátia mesmo, ele ficou bem sequelado, paralisia cerebral, ele é cego, surdo, ele não vegeta, tadinho. E foi uma meningite no período perinatal. Perinatal não, eu acho que devia ter uns 30, 40 dias de vida, não sei. Sei que fica bem sequeladinho mesmo. Antigamente as meningites por hemófilos ficava muito surdo, tinha muita surdez. E de meningococcemia, não sei se a Simone já estava aqui na época, mas eu peguei umas 2 ou 3. A criança, a gente chama meningite meningocócica, quando é só meningite, o meningo está paradinho lá no cérebro, e meningococcemia quando ele circula, né, e faz aquele choque séptico por meningococo, chama meningococcemia.
um caso grave. Tem uma síndrome, não é, Rosana? Síndrome de Frederick não sei o quê, Frederick Walderson, tem um nome assim bem atrapalhado, não lembro. Eu lembro que é meningococcemia. E a criança é muito difícil a gente tirar, muito difícil. Sequela, assim, faz uns hematomas na pele com necrose, de ter que debridar, uma coisa horrorosa. Quem vê uma meningococcemia nunca mais quer ver, porque vai comendo a pele da criança, assim, vai formando uns hematomas horrorosos. Eu vi aqui na Santa Casa umas 2 ou 3, mas as 3 morreram. Muito grave, gravíssimo. E com relação ao tratamento, então, assim, não dá para saber muito. Na dúvida, trata com antibiótico. Se for bacteriano, tem que tratar o mais rápido possível. Se der para ver ali no líquor, tiver 70% de linfócito, aí dá para arriscar, deixar sem antibiótico. Se for uma suspeita de encefalite herpética, tem que dar o aciclovir. Se for meningite viral, a gente não dá aciclovir. A gente dá só suporte mesmo, soro, antiemético. E a gente tem que pensar muito com relação à barreira hematoencefálica, porque nem todo antibiótico penetra. Então, as cefalosporinas penetram bem, cefepima, ceftriaxona, claforam, ampicilina penetra bem, vancomicina penetra razoável, não é uma penetração muito boa, mas ela penetra, né, para pegar estáfilo. Quando a meningite é estafilocócica, você faz vancomicina, porque não tem outra coisa. Oxacilina não penetra de forma alguma, e os aminoglicosídeos não penetram, mas eles às vezes potencializam o efeito das cefalosporinas. Então, às vezes é necessário dar, e às vezes é necessário dar rifampicina. Quando você dá meningite estafilocócica, você dá vanco, amica e rifampicina. Você faz um esquema tríplice para a rifampicina e a amica para ajudar a vanco a penetrar, porque eles são usados como carreadores. Então, eles levam a vancomicina lá. Então, quando tem meningite e é comprovado e cresceu o estáfilo, geralmente a gente usa esse esqueminha aí de associação para fazer sinergismo. As outras enterobactérias, a gente usa, por exemplo, Klebsiella, Pseudomonas, E. coli, as cefalosporinas mesmo, né, de escolha é a de terceira geração, que é a ceftriaxona. No período neonatal, o claforam. A gente não pode usar ceftriaxona no período neonatal, porque faz barro biliar. E que mais? E assim, quando eu era residente, igual a Simone falou, a gente usava cloranfenicol, que era uma droga excelente para penetrar barreira. A penetração de barreira dela é acima de 90%. Mas teve aquelas descrições de síndrome do bebê cinza, aplasia de medula, como fala? Quando é ototoxicidade, a criança ficava surda, mas o mais importante era a aplasia de medula. Então, aconteceu esses casos nos Estados Unidos e a droga foi proibida de ser fabricada. Então, a gente não tem ela mais. Então, a gente tem que lançar a mão ou do claforam ou da ceftriaxona. Nos hospitais de escola, toda criança com sepse tardia em UTI, polisiliquor, todas. E eles acham aí um percentual até que razoável de meningite associada à sepse. A gente não colhe. A gente já começa a tratar ali da vanco, cefepima, porque, não sei, a gente já tentou colocar para colher, mas aí acidenta e é uma bagunça, e a gente resolveu já, como a gente já trata mesmo com vanco, cefepima, a gente trata ali se crescer alguma coisa 10 dias, se não crescer 7 dias. Mas o certo mesmo é colher líquor todas as crianças com sepse em ambiente hospitalar, né? Principalmente em UTI. E é isso. Assim, desculpa aí não ter pego o começo da aula, mas a Amanda morre de medo de falar em público, mas eu achei ela super calma, tranquila, tá de parabéns. Viu? Certo, obrigada.